quero que vocês abram, nós vamos falar sobre uma família. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Ruth, capítulo 1. Deixa aberto, não feche a sua Bíblia. Eu vou estar falando alguns versículos, mas gostaria muito da atenção de vocês. Essa família, ao qual nós vamos falar nessa noite, existia um homem, né, chamado Elimeleque, e ele se casa com uma mulher chamada Noemi. Que lindo, né? Um casal se conhece. Elimeleque, o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. E quando Deus é rei na vida de um homem, ele não trai a esposa, porque mulheres bonitas ele vai encontrar, mas ele tem temor. Quando Deus é rei na vida de um homem, ele vai honrar os seus filhos, ele vai querer ser o provedor, mas também aquele que dá carinho, que afaga. E esse era Elimeleque. Noemi significa amável. Vocês homens aí, querem uma mulher amável? Uma mulher que quando você chega, ela te trata bem, te recebe com carinho, faz a comida que você gosta. Porque quem casa cuida do outro. Quem casa, não é verdade? Isso, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, se a gente pegar o significado do nome desse casal, Deus é meu rei. Porque um homem, eu falo porque o pastor André, vocês conhecem um pouco da história, antes dele conhecer a Jesus, antes de Deus ser rei na vida dele, ele mentia tanto que até ele acreditava. Mentia, pensa no homem que mentia, pode rir aí, é verdade. É sério, nossa, ele acreditava nas mentiras dele, de tanto que era, sabe? Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele faz uma transformação. Deus é o único que pode transformar o caráter humano. Que pode ir lá dentro, no mais profundo, e ministrar onde ninguém pode. Talvez alguém já te falou tanto assim, Vinha, você precisa mudar nisso, muitos anos, mas de repente, numa palavra de Deus, para você, você foi mudado, e ele fala, mas Vinha, eu te falava isso há tanto tempo. A Luísa fala, mas eu te falava isso há tanto tempo. Mas o homem só fala aos ouvidos. Quem traz a cura, quem penetra no mais profundo e traz a transformação é o nosso Deus. Por isso que ele tem que ser rei na minha vida, na sua vida. Eu falei do homem, mas também de nós mulheres. Porque hoje em dia, a gente ouve cada história. Se a mulher quiser, ela é pior que o homem, não é? Sim ou não? Sim. E na história, aqui na nossa história, eu vou contextualizar, diz que houve fome. Diga fome. Alguém aqui já passou fome? Alguém já passou por, assim, teve, né, gente, não é fome assim, não almocei, agora, eu tomou café e está com fome na hora do almoço, não. Não é isso que eu estou falando. Alguém aqui já passou fome, uma situação de fome? O pastor André já passou fome, ele já me contou as histórias. E ele conta tão bem as histórias que eu já chorei muito com as histórias dele me contando as historinhas dele, né? E a gente ri agora, né? Mas, assim, tadinho, né? Na época que ele passou a situação. Mas, enfim, houve fome em Belém. E Elimeleque, né, com sua esposa Noemi, ele falou assim, eu não vou ficar aqui não. E nessa altura, eles já tinham 2 filhos. Eles já tinham 2 filhos. Olha o nome desses filhos. Malom e Quilion. Eu fiquei intrigada, porque quando eles decidem sair, né, a terra de Belém eles estão com essa situação de fome, eles decidem ir para Moabe. Então, eles atravessam o Rio Jordão, porque aqui está Belém, né, a cidadela de Belém, o Rio Jordão, e ele atravessa e vai para Moabe, que é após o rio. E o que acontece aqui? Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, ele sai da terra dele para uma terra onde ele sabe que a cultura é diferente, onde eles servem outros deuses. Não é fácil. Talvez as pessoas lá olhavam para ele, como esse vídeo aqui que eu falei para vocês, olha e fala, nossa, que família linda, mas como diz a letra daquela música, né, que passou, até chegar aqui é muita história, né? A gente fala aqui detalhes, mas conforme eu vou conversando com algumas mulheres, a gente conta, elas me contam, e a gente vai se conhecendo mais e sabendo detalhes, porque, gente, dificuldade, andar com Deus não é sinônimo que você não vai passar luta. Ao contrário, você vai ter sabedoria para lidar com elas. Eu falei isso na semana passada. E por curiosidade, gente, eu olhei
o significado do nome dos filhos. Você viu que o nome do pai e da mãe é só bênção, né? Mas olha dos filhos, vê se você também não fica curioso aí. Malom significa doente. E Quilion, desfalecido. Alguém colocaria o nome dos filhos com significado ruim aqui? Com consciência? É porque naquela época, eles colocavam o nome da criança conforme a situação do momento que estava acontecendo. Então, eu que estou dizendo, é uma inferência, a Bíblia não está dizendo isso, mas provavelmente, Malom ele já nasceu doente. Deu muito trabalho. Quem aqui já ficou muito tempo com filho em hospital? Já passou situação de internação? Sabe o tanto que é difícil. Imagina aquela época que não tinha essa tecnologia de hoje, né? E desfalecida, eu fiquei imaginando, será que ela desmaiou? Ou o menino demorou a nascer, porque era parteira, não tinha cesariana naquela época. E quando nasceu lá, com o cordão enrolado no pescoço, sobreviveu, mas, né, nasceu desmaiado. Eu falei, meu Deus, que situação, né? Que história. Então, além deles estarem passando essa situação de fome, eles já têm um histórico de dificuldade dentro da família. Mas ele não era de Deus? Ele não pertencia ao povo de Israel? Sim, como eu e você. Mas se você ler, se você lembrar, todas as vezes que nós vamos, ou alguma pessoa que sobe aqui para ministrar sobre a palavra do Senhor, a gente percebe que os homens e mulheres de Deus tiveram que enfrentar diversas situações. E porque enfrentaram, alcançaram o êxito, conseguiram uma mudança em suas vidas. Então, eu estou te falando, por que eu estou te falando isso? Porque talvez você pense aí, eu estou numa luta, pastor, uma luta ferrenha, um negócio assim, que eu já não estou me aguentando. Mas eu quero te dizer que não é só você. O dia mau vem para todo mundo. E o que acontece? Eles chegam lá, em Moabe, estão morando lá. E eles tinham planos. Elimeleque, que era o sacerdote, ele traçou um plano para a família. Só que chegou o dia dele. Ele morreu. Então, a mulher dele, Noemi, ficou sem o marido. Aí os filhos conhecem as esposas, também com os nomes muito bonitos. Orfa, Ruth é bonito. Orfa e Ruth. A Bíblia não fala quem casou com quem, se foi Malom com Orfa, Quilion com Ruth ou ao contrário. Não diz. Mas houve esse casamento. E passa-se um tempo, quem morre? Os filhos. Sogra é parente? Sogra é parente, gente? Fala. Sua sogra está aí do seu lado? Sogra não é parente. Ué, por quê? Está todo mundo rindo aí. Deixa eu falar para vocês. Ela ficou, não sou eu que estou falando. Não. Vou provar que sogra não é parente. Vocês querem ver? Vai lá no verso 5. Depois que o marido morreu, e os filhos dela morreram, o português, morreram, 1:5. Morreram também ambos, né? Os filhos. Ficando assim a mulher desamparada. Em outra versão fala, sozinha. Sozinha. Quem aqui já se sentiu sozinho? Eu vou contar rapidamente a história da minha sogra para vocês. Eu vou contar. Não ia contar, mas vou contar um pedacinho. Meu marido não está aqui. Depois, se ele quiser, ele puxa a minha orelha. Mas eu vou contar. A dona Flora, é brincadeira, gente. Ele já contou um pedaço. A mãe do André, do pastor André, ela sempre foi muito voltada para ela. Então, ela separou do pai dele e teve outros relacionamentos, né? E não deu muita atenção para os filhos, não, porque ela tem 3 filhos, né? André e mais 2, mais um irmão e uma irmã. Enfim, uma certa vez, por causa de um namorado, ela mandou uma carta para André e disse assim: meu filho, eu estou com meu namorado aqui e dele não abro mão. Por favor, arrume sua matula e vaza. Enfim, os anos se passaram, né? André sempre se virou, André é uma pessoa muito inteligente, né? E graças a Deus o Senhor era com ele mesmo nessa situação de adversidade, né?
pulando muitos anos, quando a gente se casou, o meu relacionamento com ela, tá? Ela me chamou de menina durante 4 anos. Minha sogra me chamou de menina durante 4 anos. Ela não falava meu nome. E quando falava, ela me chamava do nome da ex. A primeira visita, a gente se casou, ela me deu uma tábua de carne. Não problema com tábua de carne, não tábua de carne, mas é porque ela ganhava bem. Poxa, podia ter me dado pelo menos um jogo de lençol. Desculpa aí se vocês acham que eu estou sendo exigente, mas eu acho que não. Enfim, ela foi nos fazer uma visita. Na nossa casa só tinha uma arca, sabe aquelas arcas bem antigas que eu tinha ganhado da minha pastora, para eu botar tudo que eu tinha. Aí as louças ficavam nas caixas de papelão, tinha uma cama no quarto, um guarda-roupa e um fogão. Era. Ah, tá, sofá-cama com a TV, só isso, uma TV e tal. Aí André, né, com aquele jeitinho dele, que André é muito doce, né? Eu sou mais séria e tal, mas quem me conhece mais de perto, eu sou mais tranquila. Mas, enfim, André vira para mim e fala, meu amor. Ele me chamava de meu docinho, nessa época. Não sei por que mudou, mas eu acho que eu sou docinho ainda. Aí ele falou assim, meu docinho, minha mãe vem aqui conhecer a nossa casa, deixa eu te falar, você não quer ceder a nossa cama? E nem eu tinha dormido. Eu pensando, falei, meu Deus, mas nem eu dormi na cama direito. Ele, porque, né, mamãe, né, mais velha e tal. E eu só lembrando dela, menina, né? Aí eu falei, tá, eu já estava me convertendo, assim, eu já era crente, mas estava, né? Na verdade, a conversão é a vida toda, mas é porque estava bem no iniciozinho, né? Aí eu lutei, Claudiana, sabe como é? Lutar dentro de si. Aí eu lutando lá, eu pensei, tá, eu tenho que aceitar, porque, tipo assim, no início do casamento, a mulher já ficar encrencada comigo, já é enjoadinha, então encrencada comigo, eu vou ter que cedi. Aí ela dormiu lá, na cama. Fiz lá comida, não sabia fazer comida não, André estava fazendo, eu ajudando ele que me ensinou a cozinhar, viu, gente? Não sabia fazer nada. Aí ele me ensinou a cozinhar, eu ajudando ele lá, fizemos a comida e tal, recebemos. E ela ainda veio com a tia dele. Então, as duas dormiram na minha cama. Aí eu fiquei meio enciumada, assim, sabe? Mas não falei nada, não. Eu falei, só um dia, respira, né? Porque a gente não pode falar tudo que a gente pensa, não, gente. Eu falei, não vou falar, não, eu vou segurar a onda. E quando ele olhar para mim, eu faço cara de paisagem. Lembra da cara de paisagem? Desde aquela época eu pratico isso. Aí eu olhei para ele, para elas, né? Sabe o que ela fez? Silvano, você não vai acreditar, não. Ela saiu do quarto usando o meu perfume, botou o meu brinco e falou assim, eu não gostei das suas roupas, porque, tipo assim, eu até olhei lá, tem até umas bonitinhas, mas você é gorda. Pensa. Tá bom, eu vou parar por aí. Não vou contar, estou me irritando, aí eu vou sair do espiritual aqui. Chega. O que acontece? Gente, é brincadeira. Os anos se passaram e, como eu falei, a gente não tinha relacionamento com ela. Por conta da escolha dela mesmo. Até pela forma como ela me tratava, era difícil. A gente ligava para ela. Eu lembro que eu não tinha assunto. Não, vou ter que contar essa para contextualizar mais uma vez. Eu lembro que eu não tinha muito assunto com ela, porque, né, não me dava papo. Aí eu liguei para ela e falei, oi. Ela, quem é? É a Letícia, sua nora. Aí eu falei, tudo bem? Como é que está o seu cachorro? Você me ligou para perguntar de cachorro? Aí eu queria chorar, sabe? É sério, doeu. Eu falei, nossa, eu não consigo chegar por lado nenhum. Aí não, era só para saber se a senhora está bem. Eu vou ver aqui um negócio porque eu não queria chorar na frente, porque encheu, né, travou. Aí eu falei, não vai dar certo, tá bom. Aí falei para o André que eu ia ficar mais na minha, porque eu não queria, assim, muito pertinho, né? E André falou, aí ele foi me explicar, né? Sempre me explicando, né? De como foi dentro da casa dele. Tanto que no vídeo vocês veem, ele fala, né? Que ele quer dar para o filho, no caso hoje, filhos, o que ele não teve, realmente não tinha mesmo. E mesmo que a gente tentasse, sabe? Aí eu falei, gente, a pessoa só dá o que tem mesmo, né? Fazer o quê? E fiquei na minha. Quando a gente vai a Goiânia, né? Esses anos todos, que o pai dele, o relacionamento do pai é bem mais tranquilo, a gente dava umas passadas lá. Ela se casou de novo, tarará, tarará. Só que uma vez, a gente já aqui nesse propósito, né, aqui no Loberal, na verdade a gente está morando no setor de mansões e construindo aqui, eu ainda não estava grávida dos gêmeos, Caleb, né, era bem pequeno, tinha menos de 2 anos,
E me deu um negócio, liga para ela. Eu já falei isso para vocês, quando alguém vem na tua cabeça, é porque você tem que ajudar, vocês lembram disso? Aí eu, oxe, acho que não sou eu não sei, só pode ser Deus, porque eu não vou pensar nela assim, de querer ligar. Aí, de novo no coração, aí eu liguei para ela. Falei, Flora, e ela já estava chorando. E da última vez que a gente tinha ido a Goiânia, eu percebi que ela não estava muito bem. Mas sem relacionamento, você vai entender as pessoas? Não, né? A gente só compreende quando se relaciona. Por fim, gente, ela não estava bem, o pastor Francisco foi lá com o pastor André. E ela estava numa situação de calamidade, né? E hoje a gente sabe, a gente cuida dela, ela tem Alzheimer, ela tem demência, ela não consegue, acho que todos conhecem ela, né? A gente dá esse suporte. Ela ficou comigo quase 5 anos eu cuidando dela, grávida dos gêmeos, com o Caleb pequeno, com a igreja. E depois o pastor Francisco e a Luísa assumiram essa missão de estar dando essa continuidade nesse cuidado que ela precisa. E um dia pode ser eu e você, né? Então, no início, eu não saberia. Se eu não tivesse Jesus, eu não sei se eu aceitaria esse desafio. Porque Deus falou, não foi com o André, não. Foi comigo, cuide dela, cuide da sua sogra. Existem propósitos. Eu falo para vocês o tanto que eu fui curada. Estou sendo curada, ministrada, restaurada, provada para ser aprovada pelo Senhor. Então, a gente não pode, meus irmãos, ignorar a nossa parentela, pessoas que precisam da nossa colaboração, da nossa ajuda. E você imagina que eu vou voltar essa situação aqui de Ruth, aqui em Ruth, capítulo 1, verso 5, em que eu falei para vocês, que eu confirmei aqui, que sogra não é parente. Mas tem gente que é mais parente do que gente de sangue, né? A Bíblia não fala lá que há amigos mais chegados que irmãos? Então é isso, é uma decisão. Você vai decidir as pessoas que vão estar mais perto de você e vão ser mais chegados que irmãos. E hoje eu vivo isso. Deixo de amar meus irmãos? Não. Gosto de todos? Sim, mas não me relaciono com eles como gostaria, porque cada um tem a sua vida. E acredito que vocês também vivem isso. Sim ou não, igreja? Fala aí. Sim, não é? Então, olha só, essa mulher estava lá sozinha. Perdeu o marido, perdeu o filho, mas tinha as 2 noras. Vocês já tentaram consolar alguém que perdeu alguém, perdeu um marido, perdeu filhos? O que você falou para ela? Não chora? Não pode. Pois já estou orientando. Se a pessoa está lá, você chora junto, abraça, deixa chorar. Talvez tem gente ainda com choro engasgado aí dentro. Por isso que dói, por isso que a ferida está grande, está aberta. E eu quero dizer para vocês, o Senhor, Ele quer sarar o seu coração. Eu sei que a gente não vai esquecer. Eu tenho certeza. Eu falo porque eu passei por isso. A gente não esquece, mas é cicatrizado. Como, pastora? É um remédio do céu que a gente não vê, mas do nosso Deus vem e nos sara. Creia nisso que eu estou falando. Essa situação difícil não foi só para você. A depressão não vai tomar conta de você, sabe por quê? Porque você serve um Deus que te assiste, que não dorme nem dormita, o guarda de Israel. E mesmo nessa situação tão adversa, porque ela não pecou. Aquela mulher, ela não pecou, ela não traiu o marido dela. Alguém pode falar, essa calamidade veio sobre a vida dessa família, porque eles pecaram. Pois eu falo para vocês, não foi por isso. Não se culpe, talvez você pense dentro de você, uma tragédia, porque isso foi uma tragédia. Aconteceu na sua vida, e dentro de você, você se culpa. Não. A Bíblia fala, a palavra do Senhor, e tome essa palavra para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu passei por essa situação, senta aqui, pastor, o pastor André chegou. Senta aqui, na frente. Eu fico imaginando, quando ela perdeu os filhos, que ela saiu de Belém e foi para Moabe, aí acontece a morte do marido, a morte dos filhos, e ela está lá só com as noras. Vem uma retrospectiva na vida dela. Eu estava na minha casa, a mulher vai entender muito bem.
o marido dela fala assim, nós vamos sair dessa casa e nós vamos para um lugar lá. E ela não conhecia. Saiu da casa dela, deixou casa, deixou as amigas, gente, deixar as amigas é dureza, né? As amigas que você conversa e tal. A parentela, porque com certeza, né, as famílias ali viviam tudo muito juntas. Ela deixou muita coisa para trás. E ela foi com o seu marido e com os seus filhos para aquela terra. Então, as perdas, você pode perceber, a gente não vai só ganhar na vida. Sempre você vai ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. A gente não vai ter tudo, não vai ser tudo pleno. Como eu falei, nós temos que dar ênfase para os momentos de felicidade. Porque nós não somos perfeitos. Somos um projeto de Deus, mas nós somos uma família não muito perfeita, como essa família aqui. Eu acho tremendo, algumas pessoas, eu já vi algumas pregações falando de Noemi, como falando da amargura de Noemi, tipo enfatizando a amargura de Noemi. Só que o nome Noemi significa amável. Você, Fábio, é sempre doce, sempre legal? Eu vou falar para vocês, eu só conheço uma pessoa que é doce, sempre legal, e que nunca parece que chupou limão na vida, com cara de limão. É o meu marido. Não é? Difícil. André acorda assim, ó. Vou tirar até o microfone, que minha voz não é muito boa, para não doer o ouvido de você. Peraí. Os meninos estão lá dormindo, né? E eu estou lá. Aí, de repente... Glória a Deus! Caleb, Isaac e Levi! Não precisa. Ele não parece que engoliu o microfone? Ele não precisa de microfone. Aqui, ó, do jeito que eu estou usando o microfone. Se fosse ele nem precisa. Mas é uma qualidade, eu estou te elogiando. Estou te elogiando. Então, vamos lá em Ruth. Vamos lá em Ruth. No 1, verso 20. Diz assim. Porém, ela dizia, Noemi, né? Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Pois me chamareis Noemi. Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe. Ela estava desse jeito. Mas ela está pecando? Não, gente, ela está constatando, ela está ali, porque o versículo 17, 18, 19, está falando o seguinte, que as amigas, quando ela chega lá com Ruth, ela se sente assim. Ela fala, eu saí daqui cheio de coisas, né? Eu saí aqui com meus filhos e hoje eu volto sem nada. Ela estava amarga, ela me chama de Mara, Mara é amarga. Mas como eu estava falando, a gente não é sempre doce e nem sempre é amargo. Na história da sua vida, com as pessoas com quem você se relaciona, deixa eu te falar uma coisa. Você vai julgar essa pessoa por uma foto, por um momento de tragédia, de dificuldade como eles passaram, ou pela história de vida. Porque eu tenho certeza que quando ela conheceu a sogra dela, eu falei um pouco da sua mãe, tá, amor? Mas eu falei só um pouquinho. Então, ela conheceu a sogra dela, que era... Qual o significado de Noemi, gente? Amável. Ela conheceu a sogra amável. E elas viveram muitas situações. Então, quando veio esse tempo difícil, ela não julgou o relacionamento delas por uma foto. E tem gente que faz isso. Tem uma situação difícil com a pessoa, ela joga tudo no mesmo saco. E não está certo. Julga aquela situação específica. Como diz o pastor, tira um pouco a emoção, né, pastor? Tira um pouco a emoção e olha aquela situação específica. E o contexto da situação. Aí você vai brigar menos, deixar de falar menos com as pessoas. Porque tem gente que só vai cortando.
só cortando relacionamento. Alguém está se identificando aí? Pastora, eu não faço isso não. É aqui, como o pastor sempre fala mesmo, né, aqui na igreja. Aqui é outro nível, né? Asas, tem a auréola do anjinho, né? Eu também acho. Aí você pensa, né? Ela se sentiu, a Noemi, abandonada. Mas ela não julgou a Deus. Ela sabe que o Senhor faz como quer. Ela não servia ao Senhor por o que Ele podia dar. Se fosse assim, ela não voltava para Belém. Ela ficava onde? Em Moabe. Podia não se revoltar e falar não. Mas não. Quando ela tem a notícia, depois de mais de 10 anos, que lá começou, né, a ter pão, o alimento, ela falou, não, eu vou voltar. Porque ela sabe que o alimento que Deus entrega é o alimento que sacia, o alimento que preenche o coração. Gente, a gente pode trabalhar a semana toda, fazer muitas coisas, mas se o Senhor não preencher o nosso coração, não acalmar a nossa alma, quem já viveu essa experiência? E eu creio que Ruth, ela viu a sogra dela muitas vezes aos pés do Senhor. Ela foi um referencial para ela, porque ela não ia querer andar com a sogra, se a sogra dela não fosse um referencial. Ela não julgou, e eu acho isso tremendo. Nós temos que parar de julgar um pouco e tentar entender mais as pessoas. Vamos lá. 1:11. Diz assim, porém Noemi disse, capítulo 1, verso 11. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos seja por maridos? O que ela está dizendo aqui? Os filhos morreram, ela já era idosa. Existia, né, a lei do levirato, que a mulher, quando, né, perdia o marido, ela podia casar com o irmão mais velho para suceder, para ter descendência, suceder a descendência dele. Só que aconteceu, ela já era idosa, ela foi muito sincera, ela falou, não dá. Não dá, como vai esperar eles crescerem para vocês casarem com ele? Não dá. Aí o que acontece? Aqui a gente vai ver duas atitudes que traçam o destino dessas mulheres. Orfa, a palavra do Senhor fala no verso 14, você não precisa ir lá, mas lá no verso 14 diz que ela chora, beija a sogra e vai embora. Já Ruth, ela faz um voto com sua sogra. Porque a Bíblia fala aqui que ela se apegou. E quem faz a gente se apegar, assim como você tem que se apegar ao seu marido, aos seus filhos, aos seus irmãos em Cristo, é o amor do Senhor, que é o vínculo da perfeição. Então, ela se apegou com amor. E olha, veja só o que acontece aqui. Ruth 1, verso 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Gente, ela falou isso para a sogra dela. Você falaria isso para a sua sogra? Eu quero fazer uma pergunta para você. Olhando essas duas mulheres, Ruth e Orfa, será que elas sabiam o que elas estavam fazendo no meio do povo de Israel? Será que o Senhor ele não queria dar uma chance para aquelas duas mulheres? Será que na nossa vida tem acaso? Será que você está na igreja? Será que você está ouvindo essa palavra? Será o que está acontecendo hoje na sua vida, as dificuldades, tudo que você está vivendo é por acaso? Será que Deus quer que você simplesmente chore, dê um beijo e vá embora? De situações, de pessoas, de relacionamentos? Ou o Senhor quer que você permaneça firme na aliança? Será que você sabe o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui na casa do Senhor? Porque quando Ruth encontrou com essa família, eu acho muito tremendo, ela começou a ter experiências com Deus.
Nós precisamos ter experiências com Deus, na nossa intimidade, quando você se ajoelha lá na sua intimidade com o Senhor. Ela viu, eu tenho certeza que muitas vezes, eu sinto isso, é um rema dentro de mim, que aquela mulher, aquela senhora amável, pegava na mão daquela moça moabita e consolidava ela na fé. Tinha paciência. Ela não julgou também. Ela falou assim, a minha sogra não me julgou porque eu sou moabita, porque eu aprendi a adorar outros deuses. Mas ela, com muito amor e sabedoria, ela falou, eu vou te ensinar a adorar o Deus de Israel. Queridos, queridas, tem muita gente que precisa ver em nós o Espírito Santo, que precisa ver em nós o Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Se a gente não se dispor a ir, e como ir, pastora? É onde você está, é no seu trabalho, é na padaria, nos lugares onde você vai, onde o Senhor ele vai querer te usar e fazer de você um vaso, como eu creio que Noemi foi na vida de Ruth. E também de Orfa, mas olha só que tremendo, o significado de Orfa significa, sabe o quê? Pescoço. E ela decidiu mover-se para onde ela queria. Já Ruth significa amiga. E, de fato, ela era amiga. Você tem amigos? Que você pode contar? Depois disso tudo que ela decidiu, Orfa foi embora, elas foram para Belém. Eu acho muito tremendo. Porque Deus vai pedir coisas para nós que nós nunca vamos achar que precisaríamos viver. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Eu me identifiquei muito quando me veio isso para falar para vocês, me identifiquei. Quando chegou lá, ela tinha que trabalhar, porque naquela época os homens que trabalhavam traziam sustento. Hoje todo mundo trabalha, mas naquela época não era assim. Mas como Ruth era mais nova, eu acho que no caminho ela falou assim, olha, eu vou trabalhar, porque eu sou mais nova, como é que a senhora vai trabalhar? Então a senhora cuida lá da casa e eu vou, né? Porque ela tinha uma casa em Belém, né? Então vou trabalhar por nós, vou ajudar. E eu acredito, sabe o que ela faz? Ela tira as vestes, porque eles eram uma família de posse, tanto que ela diz, eu era ditosa quando saí daqui. Então, eu imagino ela tirando o salto. Os cabelos grandes. O meu hoje está curto, né? Lá na filmagem estava grande. Botando os cabelos para cima, indo lá catar milho. Não deixou o orgulho falar assim, nossa, mas eu tinha tudo. Se é preciso, eu vou. E sabe quem trabalhava dentro do coração dela para que ela se movesse nesse sentido? Deus. O Deus que ela estava conhecendo, o Deus que estava trabalhando no interior dela. Vocês acham que para estar aqui, ter aberto mão de uma casa como essa que vocês viram no vídeo, da vida que eu tinha, dos carros que eu tinha, dos lugares que eu ia, para estar aqui, se fosse eu sou sincera, eu não vinha. Quem me falou foi o Espírito Santo. Quem disse para eu cuidar da minha sogra foi o Espírito Santo. Quem disse para eu me submeter ao meu marido e a gente estar aqui cumprindo esse propósito foi o Espírito Santo. Sem sacrifício, não acontece. E ela foi, como diz a Lise, né? Ela não ficou luxando. Apareceu, botou a melhor roupa dela e chegou chegando. Não, ela foi simples, humilde. Ela foi pela orientação da sogra. A sogra estava ali com uma autoridade na vida dela, porque ela havia perdido o marido e ela se submeteu àquilo que a sogra estava dizendo, dando ela as orientações e o Espírito Santo de Deus testificando naquilo que ela tinha que fazer. No versículo, vai no capítulo 2 aí, no versículo 7, diz assim, Ruth lá, já descalça, com os cabelos para cima, e diz assim, ó, disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas. Ela pediu autorização, a sogra dela orientou ela. O que é rebuscar, gente? É apanhar aquilo que sobrou. Pastora, Deus não estava com ela não, porque ela estava apanhando o que sobrou. Talvez hoje você está
hoje, com aquilo que sobrou, você sente isso. Você sente que a sua vida não está tão abastada, tão boa como você já viveu um dia. Mas mesmo nesse dia de dificuldade, o Senhor está com você e está comigo. É difícil sim, mas Ele está com você. Continue a buscar, busca a direção dEle, que você vai ver o que Deus vai fazer. A humildade, igreja, precede a honra. Quando a gente é humilde, o Senhor vem e exalta. Nós estamos, ainda bem que está gravando, nós estamos num momento profético, onde muitas portas estão assim, ó, quase sendo escancaradas. E quando escancarar, aqueles que estão catando espigas, aqueles que estão tirando o seu sapato, colocando uma bota, levantando, estendendo as suas mangas e trabalhando, colherão a 30, a 60 e a 100 por um. É o que o Senhor me fala. Não adianta a gente querer ostentar com o que não tem. Se você não tem dinheiro, não gaste. Não faça dívida, não peça emprestado. Não deixe as pessoas ficarem falando mal de você. Se você tem, gasta. Se você não tem, não gaste. Viva com o que você tem nesse momento e glorifique ao Senhor. Procure de Deus a estratégia. Está difícil, mas vai passar. Vai passar. E quando chegar, você não vai pedir emprestado, mas vai emprestar a muitos. Porque a gente precisa, esse tempo, é tempo do trabalho. Os alicerces da igreja estão sendo formados. E o Senhor te diz, vem. Vem. Se você está aqui nessa noite, é porque você não é órfão, você não é direcionado pelo seu pescoço. Você é como Ruth, amiga. E só é amigo, de fato e verdade, quem serve ao Senhor. Aí consegue ter um coração puro e consegue entender das coisas do céu. Porque a palavra do Senhor diz, buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ela podia ter voltado para a terra dela. Quem ia falar o quê? Pois ela cuidou da sogra, olha que coisa doida. Quem cuidaria da sogra? Só eu, porque Deus mandou. Mas quando a gente cuida, Deus trabalha no nosso coração. Quando você vem à igreja, quem é abençoado é você. Mas se você quer ser uma bênção na vida de alguém, é lá fora. Você não é cristão porque você está sentado nessa cadeira. O reconhecimento do cristianismo é ser como Cristo. Ide, pregar o evangelho, ganhar almas, cuidar do outro, matar a fome. Esse é o evangelho. Negar-se a si mesmo, deixar de comer algo melhor e dividir com um irmão que não tem. Deus está selecionando as pessoas para um novo tempo, para esse tempo do fim. Pessoas que vão amar, servir. Porque só uma pessoa que tem um coração totalmente em Deus, que não olha para trás e fala, poxa, eu posso recomeçar lá na minha cidade. Como é que eu vou para uma terra distante? Mas a minha sogra é meu referencial, ela fez isso. Ela fez isso. Quando o marido dela falou, vai para Moabe, ela foi. E Deus está falando, presta atenção, o que Noemi poderia oferecer para Ruth? Se ela falou que nem um filhos ela poderia ter mais. Será que nós vamos servir e ajudar só as pessoas que podem nos dar algo em troca? Você desculpa, mas há muita hipocrisia dentro da igreja. As pessoas falam, não, eu ajudo qualquer um. Será? Ou só aqueles que vão te ajudar de alguma forma? Porque a sogra dela, naquele momento, em que ela disse que estava amarga, ela tinha perdido tudo. Elas estavam voltando e não havia expectativa. Eu lembro direitinho, eu tomo licença, mas eu falo. Eu sei da dor que meu esposo sentiu. Quando a gente vê as coisas mudando, a Flora chegando, a Flora assim, minha sogra chegando. E ele falou assim, a gente falando agora, nós vamos ser mãe e pai dela. Porque a gente viu que ela estava enferma.
E a mãe, e ele teve aquela situação da mãe, da carta que eu contei para vocês. E Deus trabalhar no coração dele. Porque nesse momento ela não poderia oferecer mais nada. Aí Deus vem no coração dele, palavras minhas, mas eu creio que o Senhor falou, e agora? Eu vou provar o teu coração. E ele foi aprovado. Fácil? Não. Vou mentir? Não vou. Nós somos seres humanos como vocês, passamos lutas como vocês, precisamos de ajuda como vocês. Mas o importante, como eu aprendi com ele isso, não importa como começa, importa como termina. Eu acho muito tremendo porque, assim como ela, como Ruth, nós temos aprendido a comer na mão de Deus. Como os pássaros. Existe uma diferença muito grande. A gente servir ao Senhor assim, né? Louvar aqui, te louvarei, não importa a circunstância. Pedir para cantar de novo a música, porque fala muito comigo essa canção. Será que a gente louva ao Senhor, não importa a circunstância? Será que a gente se volta ao Senhor como essa mulher se voltou? Noemi voltou e ainda ganhou uma para Jesus. Será que a gente consegue fazer isso no momento de dor? Ou a gente vai praguejar, reclamar? No momento da falta, da doença, da perda. Eu falei isso no início. A gente decide a nossa história. E nós decidimos, olha só que, enquanto o vídeo passava, me veio isso na cabeça. Eu falei, meu Deus, olha só. A gente tinha um filho no ventre, né? No vídeo, né? Que era o Caleb. E hoje, nós temos vocês. Temos 3 filhos naturais e vocês. Porque para nós, vocês são filhos. E eu olho para essa casa, tem gente que acha a minha casa grande, né? Mas olha essa casa. E como ela vai estar? Porque eu vejo com os meus olhos da fé como ela estará daqui a um tempo. Meus amados, é muito tremendo a conduta de Ruth em favor da sua sogra. Com a conduta dela, porque a gente é sempre observado. Ela estava sendo observada pela sua nora. Noemi estava sendo observada. E nós somos observados. Eu sei que vocês me observam. Mas eu observo vocês também, tá? Ó. E com essa conduta, Ruth, ela encantou Boaz. E Boaz aqui foi o resgatador dela quando ela chegou lá em Belém. E a vida dela foi transformada. Foi transformada. A sogra dela orientou e falou assim, você vai agir dessa forma para conquistar Boaz. São atitudes diferentes, porque o amor da sogra foi espontâneo, foi algo de doação que ela teve. Mas eu tenho certeza, ela era uma moça nova, ela queria alguém, ela queria amar alguém, ela queria ser amada por alguém. Então, havia um certo interesse. Vocês entendem o tipo de bênção que ela estava recebendo? Ela abençoou e estava sendo abençoada. E aí, a partir dali, a vida daquela família é restaurada. Ela se casa, ela tem filhos, e as mulheres, as amigas, lembra que ela encontrou lá, que ela falou, tô amarga, não sei o quê. Nesse momento aqui, ela fala assim, a sua nora vale mais que 7 filhos. Você tem alguém na sua vida que vale mais que 7 filhos? Essa pessoa tem que ser o seu cônjuge, tem que ser os seus pastores, tem que ser os seus irmãos em Cristo, pessoas que têm a mesma fé. Nós precisamos ser amigos. Ruth é uma referência, eu acho tremendo, tremendo. Já ministrei a história de Ruth em diversos pontos, mas eu achei muito legal mesmo, porque, como eu já falei, Ruth é amiga. Noemi, ela representa o outro na sua vida, o outro que não pode te oferecer absolutamente nada. Essa moça encontrou, alcançou
o favor de Boaz, assim como você vai alcançar o favor do Senhor. Quem precisa ser transformado no coração aqui? Quem precisa ter esse encontro? Quem reconhece de fato que precisa ter esse encontro como Ruth teve? Se essa palavra é para você, fique de pé. Eu gostaria de chamar o pessoal do louvor.